Boa tarde, Limãozão! Segunda-feira, 7 de outubro de 2024. Começa agora o Limãocast number 26. Pela 26ª vez estamos ao vivo aqui diretamente da Gargamel Produções, o estúdio do meu brother Rod, que consegue levar o nome do Limãozão para todo mundo, de todo lugar. Hoje eu estou com a minha convidada aqui, sentada na minha frente, mas semana passada estive com ela lá em São José do Rio Preto. A convidada, a irmã Mercedes, estava online e eu fiz essa conversa online também. Isso é muito legal. Esse aqui é um estúdio, gente, que você pode fazer o que você quiser, o que você imaginar para o seu conteúdo, para criar o seu conteúdo de maneira profissional. O Rod realiza, a Gargamel te leva para o céu. Dá pra rimar muito com esse mel aqui, Rod. Dá pra gente fazer mel, céu. Dá pra fazer... Bom, o Belo tem um pagode inteiro com mel, né? A gente tem... A criatividade vai para as alturas. E é isso. E hoje aqui na minha frente, a nossa especialista em direito imobiliário e registral abriu um espaço no bairro, que é esse aqui. Se liga nesse vídeo 1, ó. Olha que doideira. Essa mulher abriu no bairro, gente, um espaço que nunca foi visto na história do bairro do Limão, que é uma boutique de direito, uma boutique de advogada. É um lugar onde geralmente tinha lojas lá, que as pessoas compravam coisas para comer, para encher a barriga, não para falar dos problemas, não para resolver os pepinos da vida. E esta mulher com esse vestido incrível, com essas comidinhas e vinhos espetaculares, reuniu um dos maiores PIBs da história do bairro num ponto só, num dia só. Olha que linda ela aí na minha frente! Cris Oliveira! Cris! Você tem noção, minha amiga, que você tá na história do bairro do Limão por lançar algo que ninguém nunca tinha lançado, assim como a Gargamel também, que nunca ninguém tinha lançado um estúdio aqui desse jeito no bairro. Cris Oliveira está na história por ter lançado uma boutique de direito, uma boutique de advogada. Cris, boa tarde, menina. Conta pra gente o que é isso. Boa tarde, Gui. Sempre um prazer estar com você, né, com todos os seus seguidores, trazer aí um pouquinho de história para o bairro do Limão. A boutique de advocacia, né, a nossa firma de advogados, ela tem um conceito de trazer ali um trabalho humanizado e diferenciado. Então a gente costuma dizer por que ele é diferente. Geralmente você vai num escritório, enfim, e você tem ali situações onde é um copia e cola, ou situações de massa, que é aquele volume de atendimento. O que a gente pretende trazer, né, o nosso intuito para o bairro e para as outras sedes que nós temos... Já está trazendo. É trazer algo no sentido de conhecimento, primeiramente, é o que a gente estava até falando agora aqui nos bastidores, para que as pessoas conheçam os seus direitos, né? Para que ela tenha acesso à informação, ela tenha acesso ali o que ela tem de direito para executar, para exercer, de uma forma mais transparente, numa linguagem mais comum, né? Dá um exemplo prático, Cris. Vamos lá, o podcast tem esse espaço. No Instagram tinha que ser papum, papapá, já deu 1 minuto e meio, acabou. Aqui nós podemos resenhar. Dá um exemplo prático. Qual é uma dor que o seu cliente, que ele apresenta muito pra você lá? Toda semana tem essa dor que é a... Então, a gente tem a questão da regularização de imóveis, né? É o nosso forte da nossa empresa de regularização de imóveis. A Urbana. É a Urbana, onde muitas vezes as pessoas têm os imóveis, mas ela não sabe se aquele imóvel está regular, né? E isso é muito... hoje nós temos no Brasil milhares de imóveis irregulares. O que seria um imóvel irregular? De repente, alguém está assistindo aqui e nem sabe que o imóvel está irregular. Exatamente. A ideia de você trazer, a gente tem trazido conteúdos de imóveis irregulares. O que é a regularização de imóveis? Exatamente nesse sentido. Porque muitas vezes você tem um imóvel, acha que ter um documento, um contrato de gaveta ali assinado, reconhecido firma, ele é o suficiente. E não é. E só descobre na hora que vende? Muitas vezes na hora que vende, que geralmente não é o perigo, né? Porque se você está vendendo o imóvel, descobre que ele é irregular, você vai ali, regulariza, procura alguém para regularizar, tá tudo bem. O que a gente percebe que é a maior dor, o que o cliente muitas vezes nos procura, é quando ele é surpreendido com a perca do imóvel. Oh, meu Deus. Então, perder o imóvel é algo que é muito comum.
por não ter conhecimento da sua situação jurídica. Do nada a pessoa perde o imóvel? É que, na verdade, esse imóvel ele pode ser penhorado, ele é utilizado para pagamento de dívidas em diversas situações, Vixe. questões de herdeiros, briga, né, entre irmãos ali em alguma situação, problemas quando envolve divórcio, quando existe um falecimento no inventário. Então, são nesses momentos que as pessoas descobrem que ela tem ali um problema. E muitas vezes ela tem que correr atrás de um advogado para regularizar aquela situação e de forma assim muito rápida, porque senão o problema fica maior ainda. Caramba, Então, o que Cris. a gente tem trazido de conceito dentro da regularização de imóveis? A gente tem feito isso no Instagram, tem feito nos nossos bate-papos, a gente tem atendido consultoria dentro da empresa, as pessoas têm procurado, marcado consultas simplesmente para verificar a viabilidade de uma regularização. Uma coisa que a gente também tem feito muito... Regularizar imóvel não é tão barato. E não é só em relação às custas dos honorários do advogado, mas é o contexto geral. São impostos que às vezes estão sem sido recolher, então ali tem multa. Nossa. É a questão de cartório, é a questão de repente, pagar uma parte para um outro herdeiro. Enfim, envolve várias Mas questões. conta um babadão pra gente, Cris. Conta aquela história, fala assim, menino, eu não sabia que esse aqui, talvez, esse foi o mais difícil que eu regularizei. Ou então algum que a pessoa chegou com sei lá, um processo cabeludo. Você não tem algum aí? Eu tenho um que é... Não precisa citar nomes não, mas se Não, citar é melhor. nem podemos. Não podemos para preservar o nosso cliente, mas foi muito interessante. A gente foi procurada por um advogado, ele é da área criminal, ele não atua na área civil, e a mãe dele estava sofrendo uma ação de cobrança de aluguéis Eita. da sobrinha. Tá. E aí ele foi lá e falou, imagina, isso é super simples, eu vou lá e vou fazer a minha contestação. Ela recebeu a intimação, ele fez lá toda a parte da defesa, porque o advogado, apesar dele ser especialista, ele de uma forma geral, ele tem que entender o processo, o procedimento, e ele fez isso e fez lá a contestação dele. Com o decorrer daquele processo, ele começou a perceber que a situação não era tão simples. E aí ele acabou me conhecendo por indicação de uma outra pessoa e me procurou para falar, olha, eu queria que você... cobrasse para você continuar atuando nesse processo, defendendo a minha mãe em relação às cobranças de aluguéis. Caramba, caso de família. Como é que vai encontrar essa sobrinha no Natal depois, menino? E aí eu virei e falei, mas me conta um pouquinho essa história. Por que a sua mãe está sendo cobrada aluguel da sua prima, né? Que é a sobrinha, enfim. E ele conversando com a gente descobriu que era uma situação de um imóvel irregular. Porque o que acontece? O bisavô era o proprietário tabular, e ele nunca tinha registrado aquele imóvel. Então, eles tinham contratos de gaveta. E a mãe dele morava no imóvel há mais de 30 anos. Puxa. Então, assim, ela já tinha ali todos os direitos possessórios. Ela era uma pessoa que já tinha ganho a propriedade, já tinha atingido a propriedade pela posse mansa e pacífica. Tem um tempo? Que é um dos requisitos para entrar com a uso capião. Olha. E aí o que a gente falou para ele? A gente falou, a gente tem aqui um procedimento de uso capião. E aí ele se assustou e falou assim, como assim? Uso capião não é para quem invade imóvel? E a gente ouve muito essa pergunta. As pessoas não querem regularizar achando que a uso capião, ela é algo ilegal. É como se você tivesse feito alguma coisa feia. Olha, eu invadi o imóvel e tô querendo ele para mim. E não é. A uso capião, ela é uma forma de você declarar uma propriedade que já é sua pela posse. É óbvio que tem que ser analisado todos os requisitos, mas se cumprido ali todos os requisitos, você que tem aquela posse durante muitos anos, consegue regularizar o seu imóvel. Quem deve entender muito de uso do capião é o Boulos, né? Não vamos falar de política agora, hein? Falar de política. Porque ele entende, né, do movimento sem terra, tem que entender um pouco de direito, né, e tudo mais. A questão da uso capião... Depois cai a live. Não, mas eu não falei nada demais, gente. Eu só falei que, como estão falando E o cara, ele entende, né, do assunto, né? Não tô falando nada. Então, a questão é que... Turno, pô. Tá. A questão é que a gente precisa realmente analisar cada caso. Então, assim, não pode se aventurar, né? Você tem que sempre analisar quais são os requisitos, se aquilo é atingido. E pegando esse caso que você pediu para a gente falar como exemplo, Cabeludão. a gente conseguiu suspender o processo de cobrança de aluguéis, Olha. onde a gente falou, juiz, peraí, como que ela tá cobrando aluguel se ela não é nem proprietária? Era alto a cobrança? Sério? Valor alto. E aí, a gente conseguiu, inclusive, faz 2 semanas, era uma sexta-feira, a gente ligou para dar boa notícia para o cliente,
dizendo, vocês não vão ter que pagar nada de aluguéis, Nossa. porque o juiz entendeu que o nosso processo de uso capião Sim. é perfeitamente cabível, e enquanto não se decidir de quem que é a propriedade, não tem que se falar em cobrança de aluguéis. Então, assim, Mas a gente... como é bom ter um advogado bom por trás de uma empresa que entenda, né? Olha só, quanto de dinheiro essa senhora não economizou, né? E aí a questão, Gui, assim, a gente pega esse gancho, e até eu tive um exemplo de uma imobiliária que a gente fez parceria, e a gente foi atender um cliente dela semana passada. A gente foi até a imobiliária, enfim, e o cliente veio com uma situação onde ele tem direitos também possessórios, e agora a mãe dele faleceu, enfim, e ele queria nos contratar para ingressar com o inventário daquela sessão, daquela posse. E a gente analisando o caso dele, a gente verificou e a gente fez uma pergunta super simples. O que o senhor quer é regularizar a sua posse ou você quer ter a propriedade? E ele falou, eu quero ter a propriedade. E aí a gente explicou para ele, ter a propriedade não é fazer o inventário dessa sessão que vocês estão querendo. Aqui vocês têm perfeitamente os direitos como herdeiros de requerer uso capião em nome da sua mãe falecida. Olha. E aí, ali, naquele momento, a gente mostrou para ele que a nossa solução, ela vai ser benéfica, porque ela vai dar regularização de imóveis para ele e vai evitar com que ele pague um inventário e um imposto absurdo, que é o ITCMD, desnecessariamente. Só que você vê, é uma situação que a gente precisou analisar, entender, fazer as perguntas corretas para descobrir se o caso dele se enquadrava nisso, entendeu? Sensacional, gente. Bom, dei aí pra você uma colher de chá de Cris Oliveira, de Urbana Soluções. Uma história boa essa daí. Imagino que aqui no Limãozão, que deve ter de imóvel irregular, deve ser uma grandeza, né? Deve ser uma loucura. Ah, bom, agora você já sabe, ali na Avenida Casa Verde, número 3527, tem uma empresa que soluciona o seu problema imobiliário. Agora, menina, vou te falar uma coisa, hein? O que tem de parágrafo aqui falando da sua experiência, vamos lá, ó. Graduada na São Francisco, pós-graduada em Direito Civil e Contratos, especialista em Direito Imobiliário, tem mais uma. Tecnóloga de administração de condomínios, mediadora e conciliadora do TJSP pelo Centro Universitário da FMU. E teve um detalhe interessantíssimo. Você trabalhou em cartório, Cris? Foi lá no cartório que começou esse amor pelo direito imobiliário? Porque trabalhar em cartórios deve ter, né, tido bastante pepino, né, menina? Trabalhar em cartório, sei lá, né? O pessoal chega meio... Como é que foi? Que cartório que foi? Quando que foi? Conta pra gente essa história de como tudo começou. Bom, Gui, eu costumo falar que o direito imobiliário que me escolheu, né? Eu não imaginava fazer direito, enfim. Eu fiz técnico em contabilidade, comecei a fazer contabilidade no Mackenzie, não gostei, parei a faculdade, aí ganhei bolsa na USP, fui fazer inglês, espanhol, enfim. E aí acabei escolhendo fazer o direito, porque eu precisava fazer uma faculdade, não queria ficar sem fazer. E falei, é uma faculdade que vai me trazer oportunidades aí para eu, de repente, escolher alguma coisa e me adequar. Foi meio que aleatório. Foi totalmente aleatório. Eu não escolhi, não era um sonho, não era algo que eu queria. Eu tinha 19 anos. Ah, novinha. Tava naquele momento de escolher mesmo, né? Isso, aquele momento que a gente quer escolher, mas não sabe exatamente o que vai seguir, né? E bem naquela ocasião, eu acabei entrando para trabalhar num registro de imóveis aqui em São Paulo. Eu fui convidada por um colega que trabalhava lá. Eu era secretária numa multinacional. E ele falou, já que você vai fazer direito, tem tudo a ver você ir pro cartório, já que você disse que não vai advogar, não quer ser advogada. Porque eu falava que eu queria fazer direito, mas não ser advogada. Olha só. Aí corta pra Cris na frente do juiz. Você tá errado! E aí, como são as coisas da vida, né? Porque eu falei, não vou advogar, enfim. E comecei a trabalhar no cartório. E fui me apaixonando pelo direito imobiliário. Na ocasião, direito imobiliário não era uma matéria que tinha na graduação, né, de direito. Tanto é que, assim, hoje a gente percebe que muitos profissionais da minha época, que se formaram junto com a gente, muitas pessoas não sabiam que era o direito imobiliário. Então, assim, eu já estava à frente, porque eu estava tratando de um assunto que não era ensinado na faculdade. Olha, que legal, Cris. E comecei a fazer ali, aprender, fazer as minhas coisas, enfim... Eu comecei com 1 ano e meio que eu já estava no cartório, eu já tinha sido escolhida a ser escrevente, que é um cargo de confiança. E, enfim, ali comecei toda a questão jurídica. Na ocasião também fiz a faculdade de administração.
Então, foi uma loucura, porque eu fiz direito à noite, fazia faculdade de administração de manhã Caramba, e trabalhava à mas- tarde, e, enfim. isso, Mas gente. eu era novinha e eu queria realmente abraçar o mundo, porque eu venho de uma origem pobre, humilde, né? E para mim eu queria ter oportunidades. Então, já que eu tinha aquela oportunidade, eu falei, eu vou fazer e vou executar da melhor forma. Na minha cabeça, aos 19 anos, hoje eu falo isso para as minhas estagiárias novinhas, o que eu queria era estudar. E com o tempo descobri aquilo que eu realmente queria exercer como profissão. E foi o que eu fiz, né? Eu fazia administração, fazia direito, trabalhava no cartório. E a minha ideia, com o passar do tempo, era me tornar uma registradora de imóveis. Eu queria ser oficial de registro de imóveis, prestar concurso, enfim. Comecei a estudar, né, para passar em concurso, fiz uma prova, passei no anexo no Rio de Janeiro, mas não valia a pena na época, porque além de ficar longe da minha família, o que eu ia ganhar no Rio era menos do que eu ganhava em São Paulo. Falei, não é o momento, vou continuar estudando. Mas eu acabei ficando doente na época, tive uma depressão, uma síndrome do pânico, Caramba, porque Cris. veio a consequência, né, de estudar tanto, de se dedicar tanto, assim, eu trabalhava muito, eu estudava muito, era o que eu fazia, não tinha muito lazer, porque eu queria realmente abraçar o mundo. E é óbvio que hoje, né, a gente revê, eu mudaria o que eu fiz no sentido de ter ficado doente. Mas as consequências, o que acabou acontecendo, eu falo que tudo tem um porquê, né? Eu acho que eu precisei passar por tudo isso para ficar mais forte e acabar descobrindo realmente o que eu queria fazer da vida. Aí eu me afastei do cartório, um período, voltei e depois, pela segunda vez, eu conversei com a minha chefe na época e falei, olha, eu vou seguir meu voo sozinha. E ali foi um passo muito difícil, porque eu não queria ficar no cartório por conta de tudo, né, da pressão, daquela loucura, mas eu também não advogava, apesar de ter me formado, eu me formei em 2002, eu prestei a OAB em seguida, eu passei na primeira prova, tirei a minha carteira, e até essa minha chefe da época, eu falei assim, eu não vou tirar a OAB, porque eu nunca vou advogar. E ela falou assim pra mim, não, tira, vai que um dia você precise. Então eu fui, tirei a carteirinha, na época eu pedi suspensão, porque como eu exercia um cargo público, né, que é comparado a um cargo público, eu não podia exercer a advocacia. Então eu peguei o meu número, a minha carteirinha e suspendi. E aí quando aconteceu tudo isso, eu falei, bom, o que me resta agora? Eu tenho uma experiência de cartório, de regularização de imóveis, e tenho uma OAB, porém não sei advogar, porque a faculdade, né, não te ensina ali o dia a dia, enfim. E aí eu resolvi montar a minha empresa de regularização de imóveis com o escritório de advocacia. Caramba, Cris, então faz um tempão que você mexe com imóvel, menina. Isso daí, assim, quando eu montei as minhas empresas, né, a empresa de regularização e o escritório, meu primeiro escritório, foi em 2006. Olha. Né? Mas aí eu já trabalhava com o direito imobiliário desde 1994. Então, assim, já existia uma experiência no direito imobiliário. Só que quando eu resolvi advogar, eu falei, eu quero advogar, mas com algo que me traga prazer, onde eu possa fazer a diferença na vida das pessoas. E aí eu procurei o Fórum da Freguesia do Ó, que na época estava acabando de se tornar digital, estava virando ali o anexo, tirando o que era da Lapa, né, se instalando ali na região da Freguesia do Ó. Eu prestei uma prova na ocasião, fiz um curso, que é por isso que eu me tornei mediadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí eu ia trabalhar no fórum de forma, não é gratuita, porque o Estado te paga, mas eu não lembro, assim, no dinheiro de hoje era como se fosse R$300 Caramba. por cada processo que eu atuava. E aqui fica uma dica muito legal também. Eu já tinha um cargo, né? Eu já tinha uma qualificação profissional, já era formada, 2 faculdades, já tinha ali financeiramente atingido algumas coisas patrimoniais, mas eu tinha um objetivo de fazer algo maior. E para isso eu tive ali a questão da humildade de entender que eu não poderia oferecer o serviço de advocacia sem nunca ter advogado. E o que eu fiz? Eu aceitei trabalhar no Fórum da Freguesia do Ó de forma praticamente gratuita, porque R$300 era muito pouco. Uma pausa ali nos sonhos financeiros, falaram, cara, deixa eu aprender. Eu falei, eu quero aprender, porque se eu for oferecer isso para as pessoas, eu quero aprender. E ali eu comecei, eu participava das audiências, ajudava os juízes, ajudava os escrivães lá naquela situação, da vara, acompanhava os processos, às vezes eu passava o dia inteiro no Fórum da Freguesia, e não tinha nenhum retorno, porque às vezes a audiência não era frutífera, enfim. E lá eu aprendi, digo que muita coisa do direito de família, falava para os juízes, falava assim, olha, eu não sei fazer, me ensina, deixa eu ficar aqui quietinha só ouvindo.
E como você gosta de exemplos, eu vou dar um exemplo que me emociona muito. Com nomes. Eu não posso falar o nome das pessoas, mas eu vou falar o nome da criança, porque é o nome... Advogado tem medo de processo. Eu vou falar o nome da criança, que é o nome, inclusive, da minha filha. A menina, a menor, se chamava Júlia. E eu estava representando os pais, eu estava representando o pai, que estava sendo processado, e eu fui, o Estado garantiu a ele uma advogada dativa, que é uma advogada que o Estado paga, que no caso fui eu, nomeada para defender os interesses dele, e ele estava sofrendo uma execução de pensão. Ela queria cobrar a pensão. Que no Brasil acontece comum, né? Todos que a gente os dias, tem o tempo todo. Vezes, E aí eu cheguei no fórum um pouco antes, conversei com ele e tal, e ali nos bastidores, a gente se preparando para a audiência, eu estava defendendo ele era réu, na verdade ele tinha que pagar, ela queria que ele pagasse uma pensão. E aí a minha pergunta para ele era, quanto você quer pagar de pensão, né? Quanto você pode, você tem a obrigação de pagar, enfim. E ele virou para mim e falou assim, doutora, não importa o valor que eu vou pagar de pensão, eu só quero ter o direito de poder ficar com a minha filha. Porque a mãe não deixa eu ficar com a filha. Eu não vejo a minha menina... Alienação parental. Na época não se falava em alienação parental, né? A gente tá falando isso de 2006, 2007, ali mais ou menos. E aí ele virou pra mim e ele falou assim, o problema não é o valor, o problema é que ela não deixa eu ver minha filha, eu não falo com a minha filha, eu não vejo a minha filha. E assim, se você conseguir que eu veja a minha filha, eu faço qualquer coisa. E foi uma das primeiras audiências que eu fiz de direito de família. Caramba, Cris, não tem foto disso aí não, Cris? Não tinha, né? Não pode, mas ele é uma pessoa que me segue, ele vive, né? A gente tem ali um contato pelas redes sociais. Eu acompanho a filha, a Julinha dele, como ele disse, se ele vê esse podcast, ele vai saber que eu tô falando dele. Ele fala da minha Júlia, eu falo da Júlia dele. E ele, na verdade, falou aquilo pra mim e eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? E agora, Cris? A ação é só de alimentos e ele quer visita. E aí nós entramos na audiência, eu comecei a falar sobre isso e o advogado do outro lado falou assim, não podemos falar sobre as visitas, porque o processo aqui é de alimentos. Aí eu falei, cara, ou eu já tenho um não. Sou cara de pau, vou virar e vou falar. E aí eu olhei pra mãe, que tava do outro lado, e eu tinha uma filha menor, né? A minha filha, na época, era bem pequenininha também, enfim. E eu falei assim pra ela, olha, como mãe, eu tô te falando aqui não como advogada, mas como mãe, eu falei, não tira o direito da sua filha, desse pai conviver com ela, desse pai exercer o direito, né? De estar ali, de participar do crescimento dela, do dia a dia, enfim. E aí ela se emocionou, e aí eu falei pro advogado, não vamos falar sobre isso. Eu falei, doutor... Vamos ter um pouco de sensibilidade, né? Vamos falar, sim, sobre a pensão, mas vamos falar das visitas. Mas as visitas não estão no processo. Mas vamos falar sobre isso. E aí pedi para o juiz, para o conciliador, se a gente tinha uns 10 minutos de intervalo para a gente conversar e tentar entrar num acordo, e ele concedeu. E aí eu fui para fora, conversei com o advogado, e aí, resumindo, teve várias outras coisas, mas conseguimos, naquela audiência, que ele pagasse os alimentos e ele tivesse o direito de visitar as filhas. E aí, na época, era o Orkut, que tinha a rede social, e eu lembro que eu saí do fórum, dei tchau para ele, enfim, e a gente não podia, né, ter contato de amizade, a OAB proíbe um monte de coisa lá, enfim, tal, beleza. E aí ele publicou no Orkut, o primeiro final de semana que ele tava com a família, com a filha. Você tá na rede social desde a época do Orkut. Você vê, né? E eu não sabia, enfim. E aí ele posta isso e me posta um agradecimento, né? Legal. Dizendo que o que eu tinha feito não tinha preço. Sim. Me emociona, assim, é um caso eu, assim, vou lembrar para sempre, porque ele, como pai, teve o direito dele. E assim, aí ali... Bom, quem me conhece sabe que eu choro mesmo à toa. E ali o que acontece? Eu falei, cara, eu não vou só regularizar imóveis. Eu preciso transformar a vida das pessoas com o meu trabalho. E eu comecei a me apaixonar, não só pelo direito de família, mas envolvendo a parte da regularização de imóveis. E aí, para resumir de uma forma geral, o que aconteceu na minha vida, né? A regularização de imóveis, ela era muito burocrática. O cartório é burocrático, né? E aí eu falei assim, poxa, o que vai acontecer? A família é totalmente emoção. Aí eu atuo numa área que é totalmente razão. O que eu posso fazer disso? E aí eu juntei, né? E aí, desde então, eu me qualifico como uma advogada
que é especialista em direito imobiliário e em questões da família relacionadas às questões patrimoniais. Se vier com a pensão e o imóvel irregular, você já mata os dois. Então, qual é o nosso objetivo, né? Qual é a missão que nós temos dentro do nosso escritório hoje, seja da nossa empresa de regularização, seja do nosso escritório de advocacia? É a gente conseguir entender qual é a dor do nosso cliente. Porque muitas vezes, Gui, a gente percebe isso no dia a dia, você vai lá e procura o advogado porque você tá bravo, você tá nervoso, você quer resolver uma coisa, e o advogado quer começar a brigar por um valor, por uma indenização, e aí, enfim, começa a entrar num outro cenário, e muitas vezes ele não tem a sensibilidade de olhar para o cliente e falar assim, o que você realmente quer? Às vezes aquele cliente, ele só quer um pedido de desculpa. Olha aí. Às vezes ele quer uma conciliação mesmo. Às vezes ele quer que a outra parte olhe e fale assim, tá tudo bem, você errou, mas agora eu te dou uma segunda chance, ou eu quero que você faça isso, faça aquilo. Se a gente não tiver essa sensibilidade para entender qual é a dor do cliente, e muitas vezes nem ele sabe qual é a dor dele, Sim. mas é o seu dia a dia, a sua prática, ajudá-lo a entender o que ele realmente precisa, e você conseguir trazer a melhor solução para ele. E eu costumo dizer para a nossa equipe, para os nossos clientes, quem é nosso cliente sabe disso, que muitas vezes a gente pode não ter a solução. Mas se a gente acreditar naquela causa, a gente vai brigar por ela até o fim. Óbvio que dentro de tudo isso, nada é perfeito, né? A gente tem as questões do judiciário que muitas vezes não andam do jeito que a gente quer, às vezes a gente tem problema com a agenda, às vezes tem um atendimento ali que a gente pensa que vai fazer de um jeito, o cliente às vezes quer uma resposta mais imediata, a gente não consegue, mas a essência do nosso escritório é de que esse cliente, cada cliente que entra, cada caso que entre ali, seja para regularizar, seja para fazer qualquer questão de família, ou qualquer outra área que a gente tem os sócios ali que são especialistas nas outras áreas também, é que ele seja acolhido e que ele entenda, inclusive, qual é o direito dele, aonde vai o dever e a obrigação. Porque também, semana passada, eu até fiz um post na hora que eu estava indo pro banco, a gente estava assessorando um comprador numa venda e compra. E aí, quando eu cheguei lá, a gente estava no Banco Bradesco, tudo preparado para assinar, compra e venda. Eu, pela compradora, a parte da compradora estava tudo certo. Quando a gerente trouxe o contrato, e tinham 5 vendedores, que eram, a mãe morreu e eles estavam vendendo o imóvel que ficou pela herança. E o pai estava junto também, um senhor. Quando eu comecei a analisar os documentos, eu vi que aquela transação, para minha cliente, que era compradora, estava ok. Ela ia assinar, ela ia sair com as chaves do imóvel e estava tudo bem. Só que os vendedores não iam receber o valor da venda, porque tinha um erro grotesco, assim, um erro besta dentro do documento, dentro da minuta que o banco fez. O banco errou numa coisa ridícula lá, uns documentos, o número do RG e da CNH estava errado. Meu Deus. Aí você fala, isso é uma besteira, só que essa besteira, ela tem um processo, o banco monta tudo, vai para o cartório de registro de imóveis, quando chega no cartório de registro de imóveis, ele analisa e ele fala registro, e quando ele fala registro, ele manda o banco liberar o dinheiro para os vendedores. De forma geral, é assim que funciona. Por que eu identifiquei aquilo de uma forma tão rápida? Porque eu era a pessoa no cartório que falava registra ou não registra. Caramba, essa é a minha diferença. Salvou a vida da família. Que ajuda muito no meu dia a dia, Sim. né? O meu dia a dia, eu tenho esse diferencial. Como eu ficava do outro lado assinando, registra, não registra. Às vezes são coisas que você fala assim, como que você pegou isso? Só de bater o olho. Porque eu fazia isso o tempo todo. Eu pegava, tinha dias assim, em média 100 escrituras por dia que a gente analisava. E quando eu vi aquilo, a mulher do banco falou assim, não tem problema, a gente faz, assina e manda pra lá e se tiver algum erro, devolve. Aí a minha cliente ficou quieta, os vendedores olharam e aí eu fiz questão de explicar para eles. Eu falei, olha, gente, se avançar vai acontecer isso, daqui a alguns dias vai voltar, vocês não vão receber o dinheiro, vai ter que fazer tudo novamente. Cancela o churrasco. E vocês vão receber o dinheiro, mas vai demorar. Aquilo que poderia ser em torno de 15 dias pode virar 30, 45. E eu aqui, como advogada da compradora, poderia virar e falar assim, não, vou resolver o problema, porque ela me contratou, ela ia assinar, pegar as chaves, a parte dela estava resolvida. Só que eu falei para eles assim, eu não estou aqui para defender os interesses dela como compradora. Eu estou aqui para defender os interesses da situação. Eu preciso, como advogada, analisar juridicamente se aquele ato ele está correto. Ainda que ele seja um ato que
prevaleça, que fortaleça a parte do outro lado. E aí eles agradeceram, a minha cliente olhou e falou assim, a gente manda um motoboy, eles olharam para ela e falou assim, não precisa se preocupar, a gente faz isso da melhor forma. Aí a gente falou assim, olha, a gente demora 3 dias para mandar para a central para refazer isso. E aí eu virei e falei, não tem problema, me dá seu e-mail, era sexta-feira, desculpa, era quinta-feira, eu saio daqui, eu redijo tudo que tem que mudar e mando no teu e-mail pra gente evitar esses 3 dias e ganhar tempo. E aí a minha cliente falou, você faria isso? Eu falei, claro, eu já estou fazendo. E como eu vi que tinha um tempo para eles assinarem por conta do período do horário bancário, e até das meninas da minha equipe, eu peguei um puta trânsito, isso foi lá no Tremembé, e tava vindo pro bairro do Limão, eu percebi que não ia dar tempo, eu parei num posto Shell, fiquei ali numa conveniência, liguei meu notebook, fiz todo o contrato, conversei com a minha equipe que estava totalmente atenta ao assunto, falei com elas, então assim, o digital hoje, né, a parte da informática ajuda muito, a gente anda com o escritório o tempo todo. Mas o advogado tem que estar ligadão igual você. Sim. Tem que ter a experiência de bater o olho, tem que ter a proatividade de falar assim, opa, não vai não, peraí, moço. E tem que ter uma equipe que também atua, né, porque eu estava do outro lado, eu parei no posto de gasolina, eu fiz o negócio, a minha equipe atendeu da forma que tinha que ser feita, e é uma cliente que já está com a gente, já é o 3º assunto que ela vem para o escritório pra gente resolver. Ixi, não vai sair nunca mais. Inclusive, quem vendeu também vai lembrar de você depois. Sim, exatamente. Então, assim, é isso que a gente fala. Então, para finalizar e mostrar o que é o nosso escritório boutique, o que é essa firma de advogados, o que é essa empresa com esse conceito boutique, a gente brinca que quando você vai numa boutique é porque você quer ser bem atendido, você quer ser visto como Gui e não como mais um. Então, assim, a gente tem ali, é o que eu falei, nós não somos perfeitos, a gente precisa se ajustar, eu sempre, o tempo todo, aprendendo, mas a gente trata os nossos clientes de forma individualizada, humanizada, e a gente analisa cada caso como se fosse um único. E aí, até assim, aproveitando o gancho, às vezes os clientes falam, liguei, não consegui falar com você, falei com as meninas, com a sua equipe. E por que a gente tem uma dinâmica de que cada um faz uma parte? E eu costumo dizer que se eu ficasse na operação, como era lá atrás, eu fazia desde o primeiro, tudo passava por mim até o final, eu não tinha tempo para atender mais gente. Hoje, com a minha equipe, eu consigo atender mais, e eu costumo dizer que quando chega o negócio para mim, é para eu pôr a cereja do bolo. Então, aquele trabalho que todo mundo já fez e que seria feito numa massa, num volume, eu vou ter que fazer o quê? Quando chega na minha mão, quando é a minha parte de olhar esse trabalho. É olhar com atenção e ver o que pode ser de diferente para a gente fazer ali, para que esse processo consiga ser concluído com êxito, quando é judicial, e quando não é, para que a gente também entenda essa questão do que é a dor do outro, o que pode gerar um acordo, tudo o que pode resolver. Com coração. Tudo Esta mulher aqui tem um coração gigantesco. Posso entrar no âmbito pessoal? Pode. Você tá preparada? Oh, meu Deus. O arquivo confidencial. Não vai fazer eu chorar aqui, hein? Não, é claro que eu vou. Cris Oliveira, na última pandemia, passou por um dos maiores perrengues que eu já vi na minha vida. A Cris esteve, diria o Harry Potter, do outro lado do lençol. Do lado de lá da cortina. Cris Oliveira, quantos dias internada por causa desse Covid foi, menina? Bom... Você já tá acostumado a contar essa história. Mas assim, eu costumo, né, quem tá perto de mim, quem convive comigo, sabe disso. Você me conheceu antes, né? Eu digo que eu tenho antes, né, eu tenho 2 aniversários, né? O que eu nasci mesmo, nascimento, em julho de 78, e tenho o meu renascimento, que foi em maio, onde eu fiquei 12 dias entubada. Nossa, meu. Onde os médicos falavam pro meu marido assim, a gente não tem mais o que fazer, a gente só precisa aguardar. A minha equipe, que assim, não tem como eu falar dessa história sem falar da minha equipe, e dos meus colegas advogados, que é esse grupo que eu tenho, né, de advogados do Brasil todo, onde a gente estuda, onde a gente se encontra para debater, para procurar soluções, para falar de dores, enfim, eram pessoas, Gui, que nunca tinham me visto pessoalmente, mas me conheciam pelos bastidores, pela troca dos dia a dia. Essas pessoas tiveram uma sensibilidade que pessoas que conviviam comigo, que eram da família, não tiveram.
Eles ligaram para minha equipe, eles ajudaram a minha equipe a fazer as petições, eles ajudaram a minha equipe a atender os clientes. Para a empresa continuar. A minha equipe, hoje eu converso com a mãe das meninas, né? Enfim, elas falavam assim, mãe, eu não sei se eu vou trabalhar amanhã, porque se a gente receber a notícia que a doutora Cris morreu, o que a gente vai fazer? Mas elas voltavam e falavam assim, não, eu vou estar lá, porque ela vai voltar e o escritório precisa estar andando. A gente não pode parar. E isso tudo é um trabalho, isso é um resultado de um trabalho onde eu trato a minha equipe, né? Eu falo que não são funcionários, são colaboradores mesmo. Aquilo só acontece porque existe essa troca. Se elas fossem qualquer pessoa no sentido de que não tivesse isso dessa humanização, elas iam falar, dane-se, eu vou arrumar outro trabalho, eu não sei nem se esse escritório vai continuar, mas elas ficaram ali firmes e fortes. Então, assim, além da minha equipe, desse grupo que ficou por trás resolvendo tudo, a minha filha tinha 10 anos de idade, né? O meu marido foi um guerreiro, porque ele, para não o maior informante, o Eloy atualizava a gente no grupo, todos os dias com o boletim da Cris, mandava lá todas as informações, eu lembro com detalhes, né? O quanto foi angustiante, porque foi naquela fase difícil pra caramba, né, do Covid, né? Muita gente morrendo. Muita gente, e a Cris lá internada, e nada, e passava um dia, passava 2, passava 5, cadê a Cris? Até a hora que a Cris acordou, nossa! Ele tá saindo, aí depois teve o período seu no hospital. E é muito engraçado, porque aí eu tive, né, eu voltei da intubação e não tava entendendo nada. Nada. Como é que é ficar entubada 12 dias, Cris? Conta aí pra quem nunca ficou. É um sono enorme? Aqui eu não vou entrar na questão de religião, mas de espiritualidade. Entra na questão que você quiser. Porque assim, independente de quem acredita, de quem tem a sua religião, é algo assim, aconteceram coisas comigo sobrenaturais, assim, que eu falo que hoje eu sou uma pessoa diferente depois disso. E se eu pudesse, olha como é forte o que eu vou falar. Manda. Se eu tivesse uma escolha de voltar e passar por tudo que eu passei, eu passaria tudo novamente. Nossa, Cris. Eu sou uma pessoa melhor hoje, como ser humano, profissional, como amiga, como mãe, como olhando pra mim mesmo internamente, depois do que aconteceu. E hoje eu entendo que eu precisei passar por essa dor, por todo esse sacrifício, para me tornar mais forte, para o que tinha por vir, né, depois. Se tivesse acontecido coisas que aconteceram depois que eu me recuperei, talvez eu não estivesse pronta para receber. Então eu acho que a gente passa certas coisas na vida, eu tenho certeza que quando você passa alguma coisa e algum tipo de dor, aquela dor ela vem para te fortalecer, para você receber algo maior. Como é que é, Cris? E aí... Conta pra gente com detalhes, Cris. A gente quer saber. O Rod, apaga a luz do estúdio. Vamos lá, Cris. Como é que tem uma coisa pra quem é mãe, é muito forte. Teve várias coisas. Manda, com mas detalhes. Meu marido tá assistindo provavelmente. Grande Eloy, beijo, irmão. Você é incrível, o homem mais lindo do bairro. Ele brinca que é tudo a culpa do japonês. Eu estava num lugar que era como se fosse noite. E eu via do lado de lá uma parede de vidro. E tinha um monte de mesas brancas e um rapaz japonês. Ele tava com um jaleco branco e dava para ver que ele era japonês. E ele ficava com uma prancheta. E eu chamava, eu falava, fala comigo, que lugar é esse? Onde eu estou? E ele não respondia. Ele olhava e continuava escrevendo. Meu marido disse que ele ficava escrevendo tudo que eu tinha feito aqui na vida. E sabendo conta. Assim, vamos ver se ela vai ou se ela volta. Enfim, brincadeira do meu marido. E eu lembro perfeitamente disso, eu sentia uma dor no pescoço, né? E eu falava assim, eu não consigo gritar, tá me doendo o pescoço. E ele não olhava. E aí eu lembro de estar fora, né, nesse lugar, assim, e eu falava o seguinte, Ju, que é a minha filha, né, ela chama Júlia, eu falava, Ju, a mãe não aguenta mais. Eu tô muito cansada. Eu não aguento mais lutar. Eu preciso desistir. Desculpa, mas eu vou desistir. Quando eu falo isso, eu derrubo uma lágrima, assim, e eu fecho os olhos. E aí eu ouço uma voz falando, Cristiane, a gente vai começar a te extubar, não se mexa, porque a gente vai tirar o tubo da tua garganta. E isso, pra mim, assim, eu falo disso agora, é como se tivesse acabado de acontecer, assim. Nossa, Cris. Então é como se eu estivesse num outro lugar e eu voltasse quando eu falei o nome da minha filha. Então, pra mim, seja sonho, seja o que é, não sei, mas é algo que diz assim... Eu voltei por ela, pela minha família. Eu voltei porque eu tinha coisas para fazer aqui. E assim, eu costumo dizer
que se eu não levantar e não for para fazer a diferença na minha vida, na vida das pessoas que eu conheço, seja dos meus amigos, da minha família, seja dos meus clientes, não tem sentido eu ter voltado. E aí hoje, por conta disso, eu costumo até dizer que quem não consegue lidar com isso, com essa nova crise, não consegue ficar perto. E é engraçado, Gui, porque é bem isso, né, isso aconteceu. Pessoas saíram da minha vida. Olha. Pessoas que eram muito próximas. Enfim, várias coisas aconteceram. E eu também entendo que não faz parte. E tá tudo bem, porque cada um vive da forma que escolhe, da forma que acha melhor. E eu até conversei com uma amiga minha na semana passada, que também ficou internada, porque assim, além de eu ser entubada, eu fiquei ali, né, na UTI, e eu voltei para casa e eu fiquei 7 meses numa cadeira de rodas, fazendo fisioterapia todos os dias, de manhã e à noite. Eu tenho vídeos que meu marido fala, apaga isso. Eu falo, não quero apagar, porque é o meu milagre. Eu tive que aprender a ver cores. Então, a minha fisioterapeuta linda, Juliana, que também se assistiu, um beijo pra você. E como Deus é maravilhoso, porque eu procurava uma fisioterapeuta, porque o convênio tinha liberado aquele... Seria a Juliana Dias Gomes, não? Não, ela Já pensou se tem... A que fechou com a gente hoje? Não. Boa, ela... O convênio liberava aquele home care, que tinha que o fisioterapeuta ia até em casa, mas eles não liberavam todos os dias. E ela fez uma análise comigo e a minha médica falou, se você não fizer a fisioterapia todos os dias, vai demorar muito mais a sua recuperação. E aí você imagina, você numa pandemia onde tá todo mundo morrendo, quem que você vai colocar dentro da sua casa para cuidar de você sem a pessoa estar com medo de ser contaminada? Porque por mais que eu tinha voltado da doença, nada significava que você não podia ter de novo. E aí eu coloquei num grupo do meu condomínio, e aí a filha de uma moradora, que eu não sabia, tinha se formado, recém-formada, e estava querendo começar a trabalhar. E ela foi na minha casa e falou, eu vou fazer um pacote, vai ser uma troca. Você me paga menos, porque eu ainda não sou tão capacitada, não tenho tanta experiência, não era nem que não era Você me capacitada. dá a oportunidade E eu fico com você. E ela ia todos os dias na minha casa de manhã para fazer a questão motora, a parte de musculação, né, enfim. E no final do dia para fazer a parte neurológica. Porque o meu cérebro deu uma diminuída, eu tive perda de memória recente, eu não conseguia identificar cores, então ela tinha que colocar na parede. Ela colocava o verde, aí eu tinha que falar verde, tinha que colocar a mão e falar se era verde, ela falava vermelho, eu tinha que colocar onde era o vermelho. E aí, exercícios, porque eu perdi toda a minha massa muscular. Então, assim, já que você falou de uma questão que é tão importante, né, na minha vida, eu acho que você trouxe isso e eu tenho que usar isso de uma forma que quem ouvir seja tocado de alguma forma, eu tinha que ficar sentada, eu não me movimentava. Então, você imagina eu do jeito que eu sou, você não conseguir escovar seus dentes. Nossa, você não conseguir pentear o seu cabelo. Você não consegue levantar a mão. Eu tenho fotos onde eu tô comendo, eu conseguia fazer assim, ó. Era o máximo que eu levantava. Você começa a dar mais valor do que você consegue. E aí você fala assim, caramba, cara, respirar, cara, isso aqui que a gente tem, esse ar, isso é tão importante. E muitas vezes a gente se apega a pequenas coisas, a gente briga, não quer, tô com preguiça, não quero levantar, não quero fazer, esse lugar não é tão legal, essa comida não é tão boa, a gente reclama de tantas coisas, e quando a gente está numa situação que a gente percebe que a gente pode não ter mais isso, é desesperador. Né? A Covid para mim foi algo no sentido, você ficar sem respirar é a pior coisa do mundo, assim, você querer respirar e não conseguir. Então, o que eu contextualizo de toda essa história é que você tem que aprender, você tem que aprender o que realmente faz sentido na sua vida. E hoje, assim, eu continuo com as minhas mentorias, minha turma que eu dou aula ali. A gente não falou no currículo, mas eu sou professora da Universidade Registral, que é a universidade que forma escreventes em São Paulo. E renovei contrato com eles recentemente. Então, assim, é muito legal fazer parte desse projeto deles. É algo que eu fico muito feliz toda vez que eu vou lá, né, e que eu gravo, que eu falo, que eu ajudo, que eu ensino. Toda vez que eu ensino no escritório alguma coisa para as meninas... e eu percebo que elas ficam animadas, que elas ficam contentes com aquilo, eu percebo que a minha diferença se faz a cada dia que eu levanto e a forma como eu conduzo isso. Essa etapa da sua vida foi importante. E eu acho que se eu não tivesse passado...
quem me conhece sabe que eu era assim. Eu sempre fui uma pessoa muito... eu gosto, né, de contribuir, de dar e receber, enfim. Puxar a responsabilidade, organizar grandes grupos, unir os empresários, fazer a diferença, puxar a bandeira do limãozão. Essa é a Cris Oliveira, né, Mas Cris? agora com um plus a mais, assim. Pronto, um plus a mais. Exatamente. Ótimo. E aí, finalizando, o que eu quero pro bairro do Limão? Até você me Barra, perguntou isso. Qual é o futuro do seu espaço? Você vai dominar o mundo, vai abrir um em cada bairro, sua ideia é expandir para Nova York, ser concorrente lá dos grandes escritórios nova-iorquinos. Hoje nós já temos, né, através dos nossos sócios A associados. Eu perguntei brincando. Mas nós já temos nossos sócios associados, a gente tem em outros estados, né? A gente está em 5 estados do Brasil e a gente está em Portugal hoje, né? Legal. Inclusive regularizando imóveis em Portugal. Uia. Através da minha sócia, que é a advogada, a doutora Camila, que fica lá. E faz toda a questão de cidadania, de visto, essas coisas. Então, a gente já tem isso funcionando. Legal. E era algo que eu jamais imaginei alcançar, né? Passar fronteiras. E hoje já acontece. Já estamos, né? Agora, aí também é engraçado, porque a gente cresceu, né? E quando eu vim para o bairro do Limão, a ideia agora do escritório, loja, né, na frente ali, o que a gente quer? Apesar da gente estar expandido e estar crescendo e queremos continuar assim, eu quero trazer pro bairro do Limão conscientização, né? Através de você, do teu canal, através dos empresários que a gente tem ali conhecimento, parceria, amizade. É poder trazer um pouquinho do direito para casa de cada um limoense aqui, entendeu? Para que ele saiba os direitos, que ele olhe o nosso Instagram e ele fala, poxa, eu não sabia que isso poderia acontecer, mas olhando o Instagram dela, eu descobri que eu tenho esse direito, ou que eu posso perder o meu direito por conta disso. Porque parece um assunto que tá longe da gente ali, né? E que o advogado é uma figura inalcançável. E não tá pertinho, né, Cris? Isso. E aí, a gente sabe, né? Uma consulta, às vezes, a pessoa não tem o dinheiro ali para pagar, às vezes financeiramente não quer se programar para gastar com advogado, então a gente quer trazer através do nosso canal, com a ajuda de vocês, que eu enalteço isso o tempo todo, assim, a importância que o Tem no Limão tem na vida do escritório de advocacia e da Cris advogada, o qual a gente consegue fazer isso através da nossa parceria, porque o nosso objetivo é trazer esse conhecimento, né? É trazer com que as pessoas despertem para isso e que elas procurem o advogado que elas quiserem. A gente não tá ali levantando a bandeira do tipo, faça aqui porque nós somos os únicos que fazemos isso. Não. Você tem que procurar alguém que você se sinta confortável, que você se sinta confiante. Mas o nosso objetivo, né, do nosso Instagram, do nosso canal, com o trabalho que vocês fazem, é de que essas pessoas saibam o que elas têm de direito e que elas procurem ali os seus direitos para que eles consigam ser alcançados. Esse é o nosso objetivo aqui dentro do bairro do Limão. Sensacional. Cris Oliveira, é o seguinte, todo mundo que vem aqui tem que passar por um desafio. Essa, se eu não me engano, é a primeira vez que uma advogada vem no Limãocast. Deixa eu até beber né? uma água aqui. Não tivemos advogados no Limãocast aqui. Toda vez que uma pessoa vem aqui, ela tem que utilizar do seu conhecimento, baseado na sua área, baseado no que você já viveu, baseado no que você já passou, para vender limões. Cada um já vendeu limão de um jeito. Tem gente que já vendeu o bairro, tem gente que já fez malabarismo. O marido da Aline, o Dionísio, mordeu um limão com casca e tudo. A gente teve a doutora Maite Pérez, esteticista, que falou que se sua bunda tiver parecida com uma casca de limão, me procura, porque eu vou te ajudar. Tem várias maneiras que... Já teve atriz aqui que brincou com o limão, fez toda uma peça. Teve, enfim, 26 podcasts, sendo que um dos programas a gente apresentou a Limão Hub, foi o dia que a gente apresentou a mudança da empresa, então 25 entrevistados contando contigo. Como que uma advogada vende ou limão o bairro, ou limão a fruta? Como que uma advogada vende limão? Cris Oliveira. Bom, vamos pegar um limão, né? E entender que desse limão, você como advogada, tem que descobrir, dividindo esse limão entre as partes, porque todo processo, todo litígio tem 2 lados. Então eu vou dividir o limão em 2 e ter aí o entendimento de, após essa divisão,
Porque cada um tem a sua metade do limão. Sim. O que realmente significa aquele limão? Ele quer, a parte quer fazer uma limonada com a parte dele. Sim, é possível. O outro quer fazer uma torta de limão. Torta, o que quiser. Então, é você conseguir nessa divisão descobrir se um quer a torta e o outro quer a limonada, você conseguir fazer um equilíbrio ali para achar o verdadeiro sentido daquele limão dentro daquela situação e trazer aí o melhor resultado para que ambos fiquem felizes com a parte do limão que lhe cabe. Muito bom! Que é isso, hein, menina? Nossa! Você tá doida? Ela deu uma aula de direito usando limões aqui. Meu Deus, ufa, passei. Passou. Essa foi Cris Oliveira. Você conheceu um pouquinho. Se quiser conhecer mais, @advogada Cris Oliveira ou então Urbana Soluções. Tem tudo lá sobre a Cris, sobre o trabalho que a Cris realiza. Se você quiser conversar com a Cris pessoalmente, marca um horário com a Cris. Avenida Casa Verde 3527. Vai lá, bate na portinha ali do ladinho da coluna ajustada da Belari. A Cris fica bem ali no Center Limão, que já a gente oficializa esse nome um dia, quem sabe? Não, já está oficializado. Oficializado, internamente, né? já tem novidades. Sobre o Center Limão. Contém no limão, no Center Limão. Gosto muito, Aguardem, aguardem. Cris Oliveira, senhoras e senhores, semana que vem você vai continuar no Limãocast, falaremos de Dia das Crianças, com o assunto colecionadores. O Tem no Limão vai receber tanto o Diego Cesírio, que coleciona carrinhos e outras tantas coisas, quanto o Vitinho, colecionador de álbum de figurinhas, e o maior especialista em figurinhas que eu conheço. O cara te ajuda a completar o seu álbum de figurinhas, se você não completou ainda. Eu devo ter alguma pendência em algum álbum da Panini aí, meu, de algum tempo atrás. Fica no Limãocast contando as histórias do nosso bairro do Limão. Muito obrigado, Limãozão, e boa noite, Limãozão! Fica no Tem no Limão, que ainda tem muito mais hoje.